A aula de hoje é sobre ossos do membro inferior, esqueleto apendicular inferior. Enquanto o esqueleto apendicular superior tem a principal função orientar as mãos livres no espaço para permitir mobilidade, os ossos do membro inferior têm função primordial de sustentação de peso e locomoção. Então aqui nós temos ossos dessa região de membro inferior. O membro inferior ele compreende as regiões de coxa, perna e pé. Aqui, esse apendicular inferior, ele é conectado com o esqueleto axial através de ossos do cíngulo do membro inferior, que são no conjunto um osso do quadril, direito e esquerdo, que se articula anteriormente pela sínfise púbica. Então aqui a gente tem um osso do quadril, esse é o esquerdo. Do outro lado existe o outro osso do quadril direito, eles se articulam anteriormente pela sínfise púbica. E posteriormente existe o sacro, que é a vértebra atípica, que fecha esse anel pélvico formando o cíngulo do membro inferior. Na coxa, nós temos o fêmur, que é o maior osso do corpo. Fêmur, todo mundo já ouviu falar, é o osso da coxa. Ele articula-se diretamente com o quadril numa fossa que a gente denomina acetábulo. Aqui nós temos a perna, então o membro inferior é dividido em coxa e perna. Então, muitas pessoas, é comum a gente observar apontando para a coxa e dizendo, ai, minha perna, ou, nossa, meu Deus, como eu estou aqui com dor na perna. Não, e a perna não é a coxa, a perna é a região que compreende entre o joelho e tornozelo. Então, depois da perna distalmente, existe o pé. Então, agora a gente vai entrar em detalhes no osso do fêmur, o maior osso do corpo. Ele é um osso classificado como um osso longo, lembra daquela classificação? Acho que vocês já estão craques de tanto que a gente repete isso, né? O comprimento maior do que a largura e a espessura. Então aqui a gente tem o fêmur na vista anterior. Na vista anterior, ele tem a sua face anterior, a sua face lateral e a sua face medial. Ou seja, onde existe essa protusão, que é chamada de cabeça do fêmur, ela é voltada para o meio, para a linha mediana do corpo. Logo, este fêmur só pode ser o fêmur direito, porque a cabeça dele está voltada para o meio do corpo. O outro fêmur esquerdo, ele vai ter então a cabeça esferoide voltada para a linha mediana. Então aqui a gente tem a face anterior do fêmur. Vamos estudar as extremidades proximal, distal e o corpo que está entre as duas extremidades. Vamos lá. Na epífise proximal, ou seja, extremidade proximal do osso, a gente vê a cabeça esferoide. Essa cabeça, ela encaixa perfeitamente com o acetábulo, que é uma fossa do osso do quadril. Essa cabeça do fêmur, ela tem uma depressão bem no meio, mediana, que é chamada de fóvea. Fóvea da cabeça, de onde parte um ligamento no fêmur, que é um ligamento que une a cabeça do fêmur com o acetábulo. Então, fóvea da cabeça é uma depressão mediana, bem no meio, centralizada na cabeça do fêmur. Aí a cabeça do fêmur, que é esferoide, ela segue inferiormente num estreitamento que é chamado de colo do fêmur. E depois nós temos aqui ainda nessa epífise duas projeções, duas proeminências. Uma lateral que é maior, chamada de trocânter maior do fêmur, e uma que é medial e menor, que é o trocânter menor do fêmur. Os dois trocânteres são estruturas muitíssimo importantes que funcionam como alavanca e inserção de músculos do membro inferior. Aqui, entre os dois, trocânter maior e o trocânter maior do fêmur, menor e maior, anteriormente existe uma linha que é a linha chamada de linha intertrocantérica. É a linha entre os dois trocânteres. A gente segue inferiormente no corpo do fêmur, que tem a sua margem lateral e sua margem medial. E aqui ainda na porção distal, na extremidade inferior distal, nós temos os côndilos. Côndilo lateral e côndilo medial do fêmur. Esses côndilos se articulam distalmente com a tíbia, que é um osso da perna.
Tem ainda duas projeções superiores aos côndilos, que são denominadas epicôndilos. Epicôndilo lateral e a pontinha, que é o epicôndilo medial. Também estruturas importantes que demarcam inserção e fixação de ligamentos, músculos e outros tecidos moles. Aqui a gente tem a vista posterior do fêmur. Sabe o que a gente fez aqui? A gente pegou o fêmur, olha, e virou ele de costas. Quando a gente vira ele de costas, a gente estuda anatomicamente a vista posterior. E aí na vista posterior, o que a gente identifica? Continua identificando a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, trocânter maior, trocânter menor. Só que agora entre os dois trocânteres, a estrutura ela é mais saliente do que anteriormente. Enquanto aqui a gente chama de linha intertrocantérica, agora aqui posterior a gente chama de crista intertrocantérica. É uma saliência entre os dois trocânteres. E saindo, delimitando ali dos dois trocânteres descendente, nós temos linha pectínea, é a linha que surge do trocânter menor e desce, caminha distalmente no corpo do fêmur. E nós temos a linha que é chamada de tuberosidade glútea, é aquela que sai do trocânter maior. As duas, linha pectínea e linha chamada tuberosidade glútea, elas descem no corpo do fêmur e se juntam para o que a gente chama de linha áspera. A linha áspera ela tem a sua borda medial e a sua borda lateral. Ela desce no terço distal do fêmur, ela abre novamente. Então as duas, tuberosidade e a linha, se unem e depois elas abrem. Elas se abrem nas cristas supracondilares, linhas e crista supracondilar medial e aqui a lateral. Nós temos aqui os dois côndilos, o côndilo medial e o côndilo lateral do fêmur, e acima dos côndilos nós temos a face poplítea. A face poplítea ela fica atrás do joelho, uma região importante também para referenciar alguns vasos de importância além de outros tecidos moles. Nós temos entre os dois côndilos uma fossa, que é a fossa intercondilar. Aqui, só entre os dois trocânteres, se eu virar esse osso aqui, olha, na vista medial, a gente vai ver uma fossa entre os dois trocânteres, que é a fossa intertrocantérica. E ainda, nessa aula, a gente vê a patela. Patela é um osso sesamoide, aquele que está dentro de tendão ou cápsula articular. No caso da patela, ela está dentro de um tendão que é o do quadríceps, músculo quadríceps, tendão patelar. E ela tem uma base e um ápice. Essa base é superior e o ápice da patela é inferior. Então essa é a vista anterior de patela. Aqui eu peguei a patela e virei de costas, vista posterior de patela. Nós temos base, ápice e aqui a face articular. Face articular medial e a mais dominante, a maior área é a face articular lateral. É o ossinho que fica anterior na articulação do joelho, certo? Falaremos agora dos ossos da perna. Lembrando que perna é a região distal de membro inferior, distal à coxa, e ela está entre joelho e tornozelo. A perna ela é composta por dois ossos longos, um osso mais fininho e um osso mais vantajoso, mais robusto. O mais fininho, ele é lateral e ele chama fíbula. Um dos macetes que eu tenho para gravar é fi, fino, fíbula. Fininho é fíbula. E o medial, que é mais robusto, é a tíbia. Então vejam só, eu vou traçar aqui a linha mediana, tá? A referência da linha mediana do corpo. Tá? Essa de rosa pontilhada. O osso que está mais próximo da linha mediana é o medial. E o osso que está mais distante, mais lateral da linha mediana, é o osso lateral da perna. Então, a fíbula, que é fina, fíbula fina, é lateral. E tíbia, que é mais robusta, maior, é medial.
E aqui eu tenho o esquema com a descrição destes ossos mais detalhado. Então eu tenho fíbula fininha e tíbia mais robusta. Os dois ossos são ossos da perna. Vamos começar falando da tíbia, que é o osso mais robusto? Para isso eu vou aqui pegar emprestado o nosso esqueletinho amigo, para a gente então demonstrar tíbia medial, fíbula fininha lateral. Nós temos aqui a tíbia medial e fíbula lateral, são ossos que estão cobertos por músculos, mas a tíbia, especialmente na região mais medial, que a gente conhece como canela, ela não tem músculo nessa região medial. Por isso, apesar da fíbula ser mais fina, a tíbia ela é mais susceptível a lesões diretas. Por quê? Porque aqui no meio, passa a mão aí na sua canela no meio, ela não tem músculo, agora passa na sua perna lateralmente. Ela é mais gordinha, ela tem músculo, né? Então a fíbula ela é banhada de músculos, por isso ela é protegida, tá bom? Vamos falar então da tíbia. A tíbia é o osso que se articula proximalmente com o fêmur. Então, fêmur, maior osso, é o osso da coxa. Ele termina distalmente em duas massas, projeções que são os côndilos, e os côndilos se articulam com os côndilos da tíbia. Então, a tíbia proximal, ela se articula com o fêmur, e tanto aqui, proximal quanto distal, ela também se articula com a fíbula. Então, essa é a vista anterior. A gente está vendo a perna de frente. Então, vocês junto comigo, ó, a gente está vendo a perna de frente, vista anterior. Nessa vista anterior, na epífise proximal, nós temos duas massas que são chamadas de côndilos, côndilo lateral e côndilo medial, côndilo lateral e côndilo medial da tíbia, que se articulam com os côndilos do fêmur. Entre os dois côndilos existe aqui uma eminência intercondilar, uma projeção óssea entre os dois côndilos, inclusive com dois tubérculos intercondilares, o tubérculo intercondilar medial e o tubérculo intercondilar lateral. Aqui a gente vai descendo na tíbia em direção à sua diáfise e a gente encontra aqui uma face que se articula com a fíbula. Essa é aqui, olha, eu desarticulei a fíbula e eu mostro para vocês a face articular fibular. Então, se eu tirar essa fíbula aqui, vocês vão ver a face articular fibular, que está próxima do côndilo lateral da tíbia. Anteriormente, existe uma projeção óssea chamada tuberosidade da tíbia. É o local de inserção do tendão patelar. Então, o quadríceps é o músculo da coxa e ele desce na coxa e se insere na perna. O tendão do músculo quadríceps é chamado de tendão patelar e ele se fixa exatamente na tuberosidade da tíbia. A gente tem aqui esse corpo da tíbia e ele desce no terço distal, vai se alargando a tíbia para formar aqui o maléolo medial. Maléolo é uma projeção óssea distal que a gente pode palpar no tornozelo. Sabe aquela bolinha que a gente tem no tornozelo? Olha nesse momento aí para o seu. Palpa, tem uma bolinha no tornozelo. Essa bolinha medial é o maléolo medial, faz parte da tíbia. E aqui a gente tem a margem interóssea da tíbia. A margem interóssea, ela está voltada para a fíbula, ela está olhando para a fíbula. É porque aqui nós temos uma membrana que une fíbula e tíbia. Essa membrana é chamada de membrana interóssea, constituindo ali uma articulação fibrosa. A gente vai ver isso depois, tá? Então aqui a gente tem a margem interóssea da tíbia. Quando eu pego a tíbia e viro ela de costas na vista posterior, nós vamos identificar aqui uma linha, que é uma linha diagonal da diáfise da tíbia, que é chamada linha do músculo sóleo. O músculo sóleo é um músculo da perna posterior e ele se insere e se fixa na linha do músculo sóleo. A gente continua enxergando os dois côndilos da tíbia, o côndilo medial e o côndilo lateral, a face articular da fíbula, ou a face articular fibular, que se articula com a face articular da cabeça da fíbula. E aqui embaixo, na região distal,
Além do maléolo que a gente já identificou, tem a incisura fibular. Essa incisura fibular, ela se articula com a fíbula, exatamente com a face articular do maléolo da fíbula. E aqui é o osso fininho que a gente chamou de fíbula e que é muito fácil de discriminar as suas saliências. Por quê? Porque proximalmente ela tem uma cabeça, distalmente ela tem maléolo lateral. E aqui no corpo da fíbula, a gente só vai destacar a margem aqui, olha, que é chamada de margem interóssea. É a margem que serve de fixação para a membrana interóssea. E assim estes dois ossos se articulam entre si, tá? Aqui embaixo a gente vai ter a região do pé, tanto o maléolo lateral quanto o medial se articulam com o talos, que é o osso do pé.